Contamos com a presença do Heron, que é trabalhador aqui da casa e que vem nos falar sobre Eis o Homem. Então, fique com Deus e que Ele te acompanhe. Alô. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe o propósito e que Deus nos acolha no seu regaço de Pai amoroso, querido e sábio. A mensagem do Cristo é linda, é imperecível e é irretocável. E eu peço desculpas se pela minha pequenez e pelas minhas imperfeições eu não consiga transmiti-la aos nossos corações nesse encontro na noite de hoje. Quando ele pronunciou aquelas palavras: "Vinde a minhas criancinhas", ele não estava somente a dizer para as crianças de idade tenra, mas para todos nós que somos crianças espiritualmente falando. E nós, na noite de hoje, vamos começar contando uma fábula. E a fábula é para as crianças. Existia na floresta maravilhosa 3 leões, 3 leãozinhos que nasceram daquele casal que o pai era o rei da floresta. E eles se chamavam o Rax, o Rix e o Rex. Eles eram fogosos, animados e se amavam profundamente entre eles. Acontece que o tempo foi passando e eles cresceram e ficaram com aquela que a natureza lhes deu, da ferocidade que lhe era característica. E o pai e a mãe vieram a desencarnar e a floresta maravilhosa ficou sem o rei. E o macaco, que era apelidado de o macaquinho sabe tudo, que era o médium da floresta, levantou a questão e reuniu a bicharada para decidir aquela pendenga. A floresta não poderia ficar sendo representada por aqueles 3 leões. Um deles deveria ser o rei. Então, naquela assembleia da bicharada, foi levantada a questão e os 3 leões, como eles se amavam, apesar da ferocidade, entre eles havia muito amor, muita união. Eles não queriam ter um enfrentamento entre eles para decidir quem seria o rei da floresta. Então, a coruja tomou a palavra na assembleia e deu a ideia de que eles deveriam passar por uma prova. E a prova seria: eles seriam submetidos a subir a montanha difícil que existia, e aquele que conseguiria subir a montanha difícil seria então considerado o rei. Preparados as condições, a bicharada se reuniu no pé da montanha
e entre vaias e apupos e torcidas, colocaram os 3 leões apostos para eles decidirem quem seria o rei. E o primeiro leão, que era o mais velho, o Rax, tentou subir a montanha, e a montanha era muito difícil, porque tinha espinheiros, tinha penhascos, tinha dificuldades, rochedo, que era para eles subir. E o Rax foi submetido e ele tentou e não conseguiu, e falou: montanha, você me venceu, e desceu. O segundo leão tentou subir a montanha, o Rix, que era o do meio, da mesma forma que o Rax, ele tentou de todas as formas e não conseguiu. Desistiu e disse: montanha, você me venceu. E desceu da montanha. E aí a bicharada, animada, sobre mais vaia do que torcida, o Rex se preparou e todos assistindo, e o Rex foi subir a montanha, tentou e foi derrotado pela montanha e disse: montanha, você me venceu, e não conseguiu. Ficou aquela onda de empate, e o macaco fez o chamamento para a bicharada, porque continuava aquela questão: ninguém venceu a montanha difícil. A coruja tomou a palavra e disse: quem vai resolver essa pendenga é a águia, porque nós estávamos aqui embaixo da montanha difícil e a águia estava sobrevoando. Ela viu perfeitamente a prova e ela terá que decidir, porque ela tem a sabedoria. E a águia tomou a palavra na assembleia e disse: o que vocês viram daqui de baixo não foi o que eu vi lá de cima. O Rax, quando ele tentou subir a montanha, ele se esforçou ao máximo e perdeu e disse: montanha, você me venceu. E ficou nervoso, exaltado, saiu chutando a sombra, brabo, urrando. O Rix, ao contrário do Rax, quando ele se sentiu derrotado, ele ficou choroso. Ele disse: montanha, você me venceu. E ficou choroso, deprimido, acabrunhado, como se a vida tivesse acabado. Ficou depressivo. Mas o Rex, quando ele tentou subir a montanha e ele não conseguiu, ele disse: montanha, você me venceu, por enquanto. Então o Rex saiu daquela prova fortalecido e dizendo para ele mesmo que ele iria voltar e vencer aquela montanha, porque ele disse para a montanha: montanha, você já está pronta, você já está formada e você já está pronta para me derrotar. Eu vou me preparar, mas eu voltarei e eu te derrotarei. E a águia então disse: o Rex deve ser o rei da montanha por esse processo natural de que ele levava dentro de si a fé para solucionar o problema, não de imediato, mas ele tinha a fé nele mesmo. Então o Rex deve ser o rei da montanha. E Rex, vocês sabem o que significa Rex? Rei. O
que você faz quando você tem um problema? Você diz a Deus que você tem um grande problema? Ou você diz ao problema que você tem um grande Deus? Essa é a questão. Figuremos agora a floresta maravilhosa como sendo a nossa terra, no meio de turbilhões de planetas. A nossa terra como sendo a floresta maravilhosa. Ela tem um rei. Mas quem é ele? Ela tem alguém que é maioral, alguém que é mais que todos nós. Nós vamos encontrar no Velho Testamento um senhor chamado Simeão, um octogenário, que vivia a expectativa, ele era um homem de bem, e vivia a expectativa da vinda de um Salvador, de um Messias prometido pelos profetas. Ele vivia naquela expectativa enorme, fazia orações e preces a Deus, pedindo nas suas preces que ele não se despedisse do mundo sem conhecer aquele que seria o Salvador, aquele que seria o Messias, o ungido de Deus, que era tão prometido pelos profetas. E ele então vai à frente do templo de Jerusalém, encontra Maria com uma criança de 2 anos no colo, e pergunta a Maria como ele se chamava. Maria tinha acabado de batizar aquela criança e chamava de Yeshua, Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Simeão pega aquela criança no colo e vê a realeza daquela criatura. Ele vai dizer para Maria: Maria, te prepare para grandes sofrimentos, tenha fé, porque essa criança vai ser motivo de muitas dissensões, de muitas guerras na face da terra, mas ela é a luz do mundo. Estes olhos não me enganam. Esta criança vai ser aquela que iluminará os nossos caminhos. É o Salvador prometido pelo Pai. E ele então pega aquela criança e olha nos olhos, de 2 aninhos ele tinha, e ele olha bem nos olhos e pergunta, faz aquela famosa pergunta que Emmanuel vem agora, através de Chico Xavier, nos esclarecer a resposta daquela pergunta que ele faz naquele momento. Ele vai dizer: por que portas você vai entrar no mundo nessa condição de miserabilidade que você entrou? Você não tem condições, não tem dinheiro, não tem posição social, hierárquica nenhuma. Nasceu nessa condição miserável, por que portas você vai entrar? Mas aquela certeza de que ele seria a luz do mundo não saiu do seu coração. Ele desencarna e vai para o plano espiritual, cumprindo a sua tarefa de homem de bem, porque todo aquele homem de bem que desencarna é bem recebido no plano espiritual. Aquilo que nós plantamos aqui, nós colhemos lá. Ele foi bem recebido porque ele era um homem bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto e humilde, que são as características do homem de bem, porque só o bem faz bem. E os guias dele recebem ele, e ele faz a pergunta: por que portas aquela criança? Primeiro ele pergunta: eu acertei? Eu tinha certeza que eu via a luz do mundo na minha frente. Eu acertei? Sim, você acertou. Aquela criança é Jesus, é o Salvador, é o ungido de Deus que vem ao mundo para salvar a todos. E por que portas ele irá entrar? E aí os guias perguntaram: qual foi o gesto daquela criança? Quando você fez a pergunta a ela, ela deu 3 socos no lado esquerdo do seu peito, e eles responderam: ali estavam as respostas, porque ele entrará pelas portas do coração. Lá, como criancinha de 2 anos, ele já falou.
gesticulou. Ele não falou, mas ele gesticulou da forma com que ele entraria nas nossas vidas, pelas portas adentro dos nossos corações. Já crescido, quando chegou aquele momento dele começar, então, aqueles famosos 3 anos, de deixar aquela mensagem divina, daquela mensagem pulcra, pura, sem retoques, para todos nós e atingir a todos nós, independente de religião, de cor, de raça, de credo. Todos nós estamos ligados por laços invisíveis a essa criatura que veio para nós para deixar essa mensagem. Ele, no mesmo local em que ele é pego no colo por Simeão, ele conversa com Hanã, um sacerdote inclemente, que diz a história que seria, Humberto de Campos conta que esse Hanã seria o juiz inclemente da sua causa no momento da crucificação. E nessa conversa com Hanã, ele vai dizer, Humberto de Campos vai narrar no Boa Nova como sendo as primeiras pregações, é a proposta do Cristo. Nessa conversa ele deixa bem claro o que ele quer de nós. Nessa conversa ele diz para nós que ele vai entrar pelas portas do coração e implantar um reino de Deus na face da terra. Que fazes por aqui, Galileu? Passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus, ele diz. E Hanã diz, mas o que é reino de Deus? Reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Obra divina no coração do homem, em tuas mãos. Quem são os teus companheiros? E Jesus nobremente responde que os meus companheiros virão de todos os lados, de todos os lugares. Mas acaso você acredita numa estátua de barro? Você acredita numa estátua de barro, Galileu? E ele vai responder então que não existe estátua mais bela, mais linda e mais formosa do que a estátua dos nossos sentimentos, e que não há cinzel superior ao da boa vontade. Ele quis dizer que entraria pelas portas do coração, através da moldagem dessa estátua dos nossos sentimentos. Moldar essa estátua dos nossos sentimentos é a proposta do Cristo. E a ferramenta, que é o cinzel, simplesmente é a boa vontade sincera. Ele não entendeu, e Jesus vai dizer para ele, ainda que ele tinha dentro dele o amor e a verdade, ele não conhecia o mundo, essa floresta maravilhosa, ele não participou, ele não caminhou pelo mundo, não viajou a Roma ou Atenas, mas ele diz de coração, eu tenho o amor e a verdade. E os códigos imperiais e as leis do templo você conhece? Diz Hanã para ele. Ele diz, eu sei qual é a vontade do meu Pai que estás nos céus. Fé. E ele vai nos ensinar. Ele vai soltar a voz. Ele vai subir na montanha. E no discurso do Sermão do Monte, ele, no maior discurso ético, moral e espiritual, ele vai começar o Sermão do Monte, para quem não sabe, dizendo, bem-aventurados os humildes, a condição de felicidade. Quem é humilde já é feliz por si só, porque construiu dentro de si todas as virtudes capazes de construir essa felicidade que é a humildade. Ele começa o Sermão da montanha dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, dizendo para nós que os valores que nós estamos vendo estão praticamente trocados, todos eles trocados. Nós estamos num mundo onde os valores estão invertidos. E termina o Sermão da Montanha dizendo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele vai dizendo, vai ensinando, vai falando e vai exemplificando. Todos os seus ensinamentos são colocados no exemplo. Nenhuma máxima evangélica, nenhuma máxima desse mestre amorável foi colocado para nós estudarmos hoje
desde a época dele até hoje, sem que tivesse uma vivência. Ele era aquele pedagogo que seguia à frente dizendo: faça como eu faço, faça, olha o meu exemplo. Ele não tem evangelho nenhum, o evangelho estava dentro dele. Ele fazia a demonstração de como se faz, de como se vive, de como se reage, de como se age, de tudo aquilo que nós precisamos para ser feliz. Ele era o máximo. E certo dia levaram um homem levou seu filho para os seus apóstolos, para que eles o curassem. E eles não conseguiram curar. Aí ele voltou com o próprio filho e disse: mestre, eu trouxe esse menino para vocês, para os teus discípulos curarem, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: até quando estarei convosco? Se não curaste, foi por causa da vossa incredulidade, porque faltou fé. Se tivesses fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você dizia para esta montanha: transporta-te daqui para ali, e a montanha se transportava. Nós não entendemos essa colocação do mestre. Nós imaginamos as montanhas, e a montanha da floresta maravilhosa que o Rex não venceu, mas disse que ia vencer depois, é essa montanha que Jesus se referia. Ele se referia a uma montanha interna das nossas imperfeições. Ele se referia a uma montanha daquelas que atrapalham a nossa felicidade e que nós temos o dever de desenvolver, de destruir as imperfeições e construir a perfeição dentro de nós, dia após dia, através do trabalho. Então ele vai fazendo, vai exemplificando, e aí chega um momento em que João Batista manda pedir a ele, João Batista estava preso e mandou pedir a ele: vão lá e perguntam para o profeta de Nazaré se ele é realmente aquele prometido de Deus, aquele que os profetas anunciavam. Vai lá e pergunta a ele se ele é realmente, eu quero saber da boca dele, se ele é o Cristo prometido, o ungido de Deus. E aí eles foram perguntar para Jesus, e Jesus, naquela tarefa incessante daqueles 3 anos que ele estava passando aquela mensagem para nós, ele responde, vai lá e responde para João, que os cegos estão vendo, que os aleijados estão andando, que os doentes estão sendo curados. Vai lá e responda a João que os mortos estão ressuscitando. Mas diga a ele, principalmente, que o reino de Deus está sendo anunciado a todos. A todos. E ele então continua, vai falando, vai ditando, vai ensinando. E aí, João Evangelista diz que se todos os ensinamentos dele forem colocados em persídio na face da terra, em livros, faltariam livros para escrever. Tamanho é os ensinamentos que ele nos passa. E Joana de Ângeles diz que quando ele faz, ele ensina. Quando ele não faz, ele ensina também. Quando ele fala, ele ensina. E quando ele silencia, ele ensina. E Joana de Ângeles diz que quando ele não faz e ele não ensina, é maior o ensinamento de que quando ele ensina e que quando ele faz. Então olha o tamanho da obra dessa criatura que dividiu o mundo em antes e depois. E ele então, com os seus discípulos, que ele convocou os 12 homens mais simples
e humildes do lago de Genesaré, para deixar a carga do Evangelho nas suas mãos para trazer, para propagar para o mundo, conforme a sua biografia. Ele chega então naqueles momentos em que acabavam os 3 anos de pregação, de ensinamento, de feitos, de curas, de tudo aquilo que até hoje muitos de nós consideram milagres, mas que não foi senão uma condição especial que ele trazia em si, na condição de fazer aqueles prodígios que não são senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Farei isto que eu faço e muito mais, ele dizia. Então ele é levado para a última ceia, e um dos maiores ensinamentos que ele deixa é justamente na última ceia. E nesta passagem que todos nós deveríamos conhecer mais aprofundadamente, ele vai chegar naquele momento em que ele aceita a condição de mestre e senhor e começa então a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou mestre e senhor. Aí um amigo meu disse: mas você não acha que é muita arrogância de Jesus dizer eu sou, falar eu sou o mestre, eu sou o Senhor? Aí eu perguntei a ele: você sabe o momento em que ele se pronunciou dessa forma? Não sei o momento. Estavam todos os apóstolos discutindo que Jesus previa tudo o que iria acontecer com ele naquela condição de preso e de crucificação. Estavam todos animados porque ele estava numa despedida, e ele dizia então que iria deixar a carga do Evangelho para aqueles amigos, para que eles propagassem para o mundo. E naquela conversação entre eles, já tinha aqueles exaltados que dizia quem vai ser o maior, quem vai ser o maior, quem vai ser o chefe. E aí Jesus, para abafar aquela condição, ele se apresenta com um avental de escravo romano, coloca nos rins e começa então com uma água perfumada a lavar os pés dos discípulos. E depois que ele lava os pés de todos os discípulos, ele vai dizer: dizeis que sou Senhor e Mestre, e eu o sou. E se eu, como Senhor e Mestre, lavo os pés dos meus amigos, vós devereis fazer o mesmo nos caminhos da vida, porque o maior de todos será aquele que se fizer o menor no reino dos céus. Aí nós vamos ver, depois da prisão, aquele silêncio, aquela condição de humildade pura, naquele silêncio mais instrutivo que a terra já teve até hoje. Ele vai ser levado para a prisão, esnobado, escarnecido, e diante de Pilatos, ele vai então se apresentar, que levou a motivação da nossa conversa da noite de hoje. Pilatos pronuncia as famosas palavras: eis o homem. Estava diante dele o rei dos rex. Só que Pilatos, como Hanã, ele não via como Simeão a luz do mundo, mas ele tinha naturalmente uma lei divina e uma verdade tão grande diante dele, que ele não podia, ele era tolhido
de dizer algo a mais do que isso. Eis o homem. Eis o homem. Eu não vejo nada nele. Como que eu vou condenar? Como que eu vou condenar este homem? Ele não podia dizer, eis o delinquente, eis o assassino, eis a vítima. Ele não podia dizer, ele não tinha como falar isso. Então ele diz, eis o homem. E aí ele pergunta diretamente a Jesus, sois rei? E Jesus responde, sim, sou rei, mas não desse mundo. Eu não sou rei desse mundo. Eu sou rei do mundo interior. Eu sou puro por dentro. Ele tinha a condição de pureza interior. Ele tinha um reinado dele próprio. Ele tinha uma iluminação interior tão grande que ele era rei, mas não deste mundo, porque os homens ainda não estão comigo. E ele então vai seguindo as perguntas. Pilatos vai dizer a ele, vai perguntar a ele. Ele vai responder a Pilatos, eu sou rei, mas não deste mundo, mas eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Ora, se no começo ele diz que tem o amor dentro dele e a verdade, e no final lá ele diz que vem dar testemunho dessa verdade, é porque ele é a verdade. E Pilatos então chama quem para decidir a questão? Quem? Nós. Chama o povo. E aí ele chama Barrabás, coloca Barrabás e coloca o rei dos rex do lado. E aí ele pergunta a nós, quem vocês escolhem para crucificar no maior crime coletivo cometido por todos nós na história da humanidade? Nós condenamos o nosso rei. E ainda tem gente que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Como que pode a voz da imperfeição ser a voz de uma perfeição? Não tem lógica. Então ele é levado à crucificação, ele é crucificado e fica aquela imagem da cruz para nós até hoje. Ele termina a sua peregrinação pela terra, perdoando-nos a tudo e a todos. E no terceiro dia ele reaparece para Maria. Mas as águias da floresta maravilhosa estavam a postos. Quem são as águias da floresta maravilhosa? Nessa comparação que estamos fazendo do Rax, do Rix, do Rex, do macaquinho sabe tudo, da assembleia, da bicharada. Quem somos nós na história? As águias vêm então, por ordem dele, depois de 1856 anos, trazer-nos a revelação da grande verdade, a verdade de que ele é realmente o nosso rei. Vem por colocações incontestáveis, porque a primeira revelação traz a justiça, a segunda traz o amor com o próprio Cristo caminhando entre nós, e a terceira revelação traz a verdade. Essas verdades é que o Espiritismo vem, o Consolador que Ele mesmo prometeu há 2000 anos, vem para nos trazer essas verdades. Deus, a verdade de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, dizendo para nós que Deus emocionalmente é aquele Pai querido e amado,
que nos ama profundamente, falando-nos principalmente da imortalidade da alma. Nenhum de nós morre. É por isso que nós temos que ter confiança e fé. Falando da reencarnação, depois que nós entendermos a imortalidade da alma, nós vamos complementar e entender a reencarnação. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei, como diz Allan Kardec. A moral do Cristo como sendo a religião mais completa da face da terra. E a comunicabilidade com os mortos. Essas águias que vêm revelar para nós todas essas verdades da pluralidade das florestas maravilhosas, da pluralidade dos mundos habitados. E vem para dizer para nós que Ele é o Espírito de verdade. O Consolador prometido vem para confirmar que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. O Espírito da verdade, o Consolador. Essa verdade que vem à tona agora é o Espiritismo. Mas o Espírito de verdade é o próprio Senhor. Nós temos essa condição, como ele disse lá no começo, lá no Sermão da Montanha: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quem assistiu o Rei Leão? Mufasa era o rei, e o seu irmão Scar, que era malvado, numa emboscada, ele mata o irmão para ficar com o reino. E Simba, que era o leãozinho, recebe a proposta do tio: foge daqui. Ele fugiu e encontra um porco em suricato, Timão e Pumba. E Timão e Pumba dizem para ele, entre eles diz: mas ele é um leão, ele vai nos comer. E o outro diz: nós precisamos provar a ele que ele não é leão. Olha o que acontece conosco, nas nossas vidas, olha a relação. Vamos viver a vida Hakuna Matata. Hakuna Matata é vamos viver a vida sem preocupação. Já dizia Sócrates lá atrás: o homem quando encarna fica, a alma do homem quando encarna fica ébria. Nós confundimos as coisas desse mundo com as verdades espirituais e damos valor mais ao que é irreal do que é real. Hakuna Matata. Vamos viver a vida. E nós vemos a expressão por aí dizendo: da vida o que se leva, é a vida que se leva. Olha, nós estamos perdidos no mundo, nós estamos perdidos naquilo que não é real, porque nós somos seres imortais. E ele vai então, encontra o macaquinho sabe tudo, e o macaquinho sabe tudo dá-lhe uma porrada na cabeça dele e diz: você é um leão. Ele diz: não, porque ele passou a vida comendo larvas. Ele diz: não, eu não sou um leão, você é um leão, vem cá que eu vou te mostrar. Leva ele lá na beira do rio, e ele olha para a água, e o que ele vê? É reflexo. Ele vê o reflexo de Mufasa, do pai dele. O Cristo veio para nos dizer que nós temos um Cristo interno dentro de nós, que nós precisamos desenvolver esse Cristo adormecido que está dentro de nós. Ele tinha certeza, ele sabia o que tinha dentro do homem, como a leitura do Emerson, parece combinado. Quando ele abre o livro, ele diz: ele sabia o que tinha dentro do homem. Jesus sabia o que tinha dentro de nós, mas ele reaparece
E a fé que ele propagava, ele dizia que nós íamos encontrar no coração mais oprimido, na pessoa mais simples e desclassificadas da face da terra. Ele encontra Maria, depois da ressurreição, dizendo: olha, eu estou aqui, sou eu, o Cristo. E Maria, então, sai para a peregrinação na maior transformação moral interna que nós vemos na face da terra. E no fim da vida, Maria deixa o corpo físico e é recebido por esse mestre com toda a sua luminosidade, como ele apareceu no terceiro dia para ela, e diz: vem, Maria, venha meus braços, porque você fechou a porta larga das iniquidades e das imperfeições e abriu a porta estreita. Vem, Maria, vem aos meus braços para participar do meu reino. Mas para dizer para nós que ele foi buscar a criatura mais desclassificada da face da terra, como ele mesmo falou, para tirar-nos a ideia de que nós somos importantes ou não somos importantes. Nós teremos uma surpresa muito grande depois do desencarne, quando aparecerá nós na sua verdade absoluta, sem o corpo físico que pode dissimular. Ele então encontra outro exemplo que ele traz para o seu reino. Paulo de Tarso, às portas de Damasco, se ajoelha diante do mestre e diz: por Deus, quem sois? Eu sou Jesus, diz para Saulo de Tarso, aquele rax brabo que tinha dentro do Paulo. Ele faz uma profissão de fé e diz: te isola no deserto, te isola dentro de você, trabalha dentro de você e volta. Paulo vai para o deserto e volta, e faz aquele esforço interno, dizendo das montanhas que ele carregava dentro de si, essas montanhas que nós devemos remover. E ele dizia: o mal que tem dentro de mim ainda que se manifesta, apesar de eu querer que o bem se manifesta. É o Rex tentando vencer a montanha. Montanha, você me venceu por enquanto. E ele, no final da vida, Paulo de Tarso, vai abrir as mãos e desenvolver o Cristo que estava adormecido dentro dele e dizer: já não sou eu mais quem fala, é o Cristo que fala por mim. Desenvolver esse Cristo que está dentro de nós é a certeza de que todos nós somos Rax. Passaremos por Rix, mas seremos obviamente o Rex. Quem é brabo e nervoso e resolve as questões na porrada, está a caminho porque está tentando resolver. Aquele que deprime está mais próximo de Jesus. Mas aquele que diz: montanha, você me venceu por enquanto, essa criatura são as preferidas do nosso mestre querido. Desculpa, meus irmãos. Muito obrigado.